Se você clicou nesse vídeo, certamente você acredita e confia na lei da atração. E hoje eu vou te contar uma técnica muito simples que eu tenho usado há anos e tem funcionado para mim. Antes de começar a falar quando, como e por que eu comecei a usar essa técnica, eu vou dizer que no final desse vídeo eu vou falar de 3 conquistas que eu já consegui esse ano, sendo que ainda estamos em abril de maio de 2021. Eu sempre fui uma pessoa com muitos sonhos, muito criativa para aquilo que eu queria na minha vida, mas eu também era uma pessoa com muito medo de metas. Desde muito cedo, por alguma razão, eu adotei a crença de que eu não conquistava nada, de que eu não terminava nada do que eu começava. E essa crença me acompanhou aí por muitos anos, até boa parte da minha vida adulta. E a primeira vez que eu coloquei metas no papel de verdade foi em um curso que eu fiz no ano de 2017, em outubro de 2017. E ali foi a primeira vez que eu entrei em contato realmente em colocar algo no papel e manifestar aquilo para o universo, para as energias maiores, para a vida, para mim mesma. Basicamente, era muito parecido com o que chamam de mapa dos sonhos, né? Colocavam ali o que você queria, o que você ia precisar fazer, né? Qual o caminho que você ia precisar tomar para conseguir aquilo que você queria, quanto tempo você ia precisar, então você estimava ali mais ou menos uma data de quanto tempo você ia precisar para alcançar aquela meta e no final uma imagem que representasse aquela meta. Então vamos supor que o que você colocou, o que eu tivesse colocado ali no papel fosse uma viagem para Paris. Então eu ia colocar uma viagem para Paris, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir até uma agência, eu preciso cotar preço, eu preciso me organizar financeiramente mês a mês até conseguir o dinheiro para ir, blá blá blá. Com base nisso, quanto tempo eu vou precisar? Vou precisar de 24 meses, sei lá, o tempo que eu ia precisar. E do lado uma imagem ali, por exemplo, de Paris, né, da Torre Eiffel, algo que fosse muito caricato do lugar que eu queria ir, né, no caso, nesse sonho hipotético aí, Paris. Mas, em 2017, ainda me faltava algo muito, muito importante quando se fala de manifestar as coisas para a lei da atração. Acreditar, ter fé, sentir. Gente, isso é o mais importante. Você pode usar a técnica que for, você pode usar, nossa, olha, esse daqui, o guru, não sei do que, falou, a minha amiga ficou milionária porque usou essa técnica. Se você não consegue sentir como parte da sua realidade aquilo que você quer manifestar, não adianta, não vai acontecer, porque não é a técnica, é principalmente você sentir, é principalmente como você joga essa energia para o universo. Em 2018, eu conheci uma pessoa que é muito especial na minha vida, minha amiga Ana, e ela é muito estudiosa de lei da atração. Confesso que eu não li muitos livros, nunca me inteirei muito do assunto, eu só sei que é uma força que existe, que ela existe independente de você acreditar ou não, que ela existe a seu favor ou contra, né? Ela existe. E quem me ajudou a entender isso foi a Ana, que era já uma pessoa muito estudiosa da lei da atração, que já tinha conquistado muitas coisas da lei da atração. O incenso tá provocando meu nariz aqui. E é interessante, gente, porque eu conheci a Ana justamente num emprego que era exatamente o que eu tinha colocado no papel, era exatamente o que eu queria, era como eu queria, atendia todas as características que eu queria no emprego, eu ganhava o quanto eu coloquei no papel que eu queria ganhar. Mesmo assim, eu não entendia direito sobre aquilo, entende? Então veja, como eu tenho muita fé, como eu sou uma pessoa muito criativa, você
sempre tive facilidade de aproximar as coisas com a lei da atração, mas eu não tinha muito ali a teoria, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. E a Ana me deu um conselho que eu vou dar para vocês aqui agora. Começa com algo pequeno. Começa a manifestar a lei da atração em algo pequenininho, algo que até seja irrelevante, mas é para você ir percebendo como ela funciona. Aí você vai conseguir crescer para coisas maiores, porque quando você vê como aconteceu, nossa, aconteceu, vou dar um exemplo aqui para vocês. Esses dias eu tava morrendo de vontade de comer um cuscuz carioca, sabe? Aquele que é que é doce, que é com tapioca, com coco. E eu não falei pra ninguém, tava com vontade, falei, qualquer dia eu vou lá, compro as coisas pra fazer e faço, não comentei com ninguém. Do nada, na semana seguinte, eu ainda com aquilo na cabeça, né, ainda não tinha feito, meu marido chega com um pote daquele doce que a tia dele tinha feito. Foi a primeira vez, gente, que a tia dele me mandou aquele doce. Tipo, não era de costume dela fazer aquele doce e mandar aqui pra gente. Então, isso, por exemplo, é algo pequenininho da lei da atração. Eu quis com tanto desejo, eu me imaginei comendo aquele doce que eu tanto queria, que ele chegou até mim sem eu nem precisar fazer. Então veja que é uma coisa pequena, é irrelevante, porque eu podia ter feito, mas isso nos lembra o poder da lei da atração. Bom, depois que eu conheci a Ana, muitas coisas foram acontecendo na minha vida, com o tal do pensamento positivo, com o tal de manifestar para o universo. Eu sou muito, muito grata à Ana. Inclusive, gente, eu ouso dizer que se eu não tivesse conhecido a Ana, talvez eu não tivesse esse canal. Porque por mais que eu fosse uma pessoa sonhadora, eu ainda era uma pessoa muito medrosa. E a Ana me ajudou muito a perceber meu potencial. Então eu sou muito, muito grata a ela, de verdade. E ela sabe disso. Ou, no mínimo, eu espero que ela saiba. E uma coisa muito preciosa que a Ana me ensinou, que mudou assim a minha forma de ver as coisas, e até onde eu sei é uma lei básica aí da lei da atração, né? Uma regra básica da lei da atração, é você confiar que aquilo vai acontecer, não importa como, só vai acontecer. Então veja, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas às vezes a gente fica muito preso aqui no racional. Nossa, eu não vou conseguir, fazendo só a minha parte, chegar nisso que eu quero. Mas existem leis maiores, existem entidades maiores trabalhando com a gente o tempo todo, que podem e vão colaborar para que aquilo aconteça. Então, não importa o como. Então, qual que é a técnica muito, muito simples que eu uso, gente? Simplesmente pôr no papel. Só isso, gente, eu não faço mais nada além disso. Hoje, nem com datas específicas eu gosto de trabalhar. Então, por exemplo, eu já mostrei aqui, inclusive eu vou deixar aqui linkado um vídeo que eu fiz lá em janeiro, se eu não me engano, falando das minhas metas aí de 2021. O que eu faço com as minhas metas hoje? Eu separo as minhas metas de vida de mais ou menos 5 anos. Então, todo ano eu tenho que pôr um ano a mais, né? Porque para que sempre tenha ali 5 anos mais ou menos planejado. E no final do ano, quando eu vou olhar o ano seguinte, eu vejo o que eu principalmente queria para aquele ano lá quando eu coloquei no papel. Se ainda fizer sentido, e isso é muito importante da gente lembrar, que a gente muda, né? Às vezes as coisas perdem o sentido. Se ainda fizer sentido, eu mantenho aquilo para aquele ano. E aí, dentro do ano, que eu vou montar estratégias. Eu quero isso para o primeiro semestre, eu quero isso para o segundo semestre. Aí sim eu vou montar estratégias. E as imagens? Lembra que eu falei que em 2017 eu fiz lá aquele planejamento com imagens, que também no mapa dos sonhos, né? Geralmente as pessoas colocam imagens. As imagens são importantes? São, porque elas têm um estímulo visual muito, muito diferente do que ler no papel. Mas eu sou uma pessoa muito criativa, eu tenho uma imaginação bem aflorada, muito provável que por conta de eu trabalhar com criança, de eu ser pedagoga, isso também tem aí um pouco a ver, né? Eu gosto de teatro, né? Eu já fiz teatro, para quem não sabe. Então, tudo que envolve aí também a arte, geralmente são pessoas mais criativas. Então, eu consigo simplesmente olhar no papel escrito praia e super me imaginar tomando sol, tomando banho no mar. Pra mim isso é fácil. Mas se você tiver um pouco mais de dificuldade de criar a cena na sua cabeça,
use imagens. Além de escrever, use imagens, que vai te auxiliar ainda mais. Mas o mais importante, sente. Então é fechar os olhos e sentir aquilo acontecendo com você. Existem coisas, olha, até deu um arrepio agora, que existem coisas, gente, que simplesmente eu me emociono e me arrepio e entro numa energia completamente diferente de pensar que elas vão acontecer. E eu vou dizer pra você que geralmente isso me traz respostas. Se eu tô colocando uma coisa no papel e eu não consigo sentir aquilo, não necessariamente é porque eu não acredito que aquilo vai acontecer, mas muitas vezes é porque aquilo nem faz tanto sentido assim. E quando eu coloco minha cabeça pra pensar, eu penso realmente, por que será que eu queria pôr isso no papel? Isso daqui não é meu. Às vezes a gente está espelhando algo do mundo, às vezes a gente está espelhando algo da nossa família, às vezes a gente tem algo guardado lá no nosso inconsciente de algo que a gente deveria ser, e essas coisas acabam vazando no papel. Então é importante entender também que tudo aquilo que é importante de verdade pra gente é mais fácil da gente manifestar no sentir. Agora eu vou falar pra vocês das 3 conquistas que já aconteceram esse ano. Na verdade, se eu for falar de minúcias, gente, já aconteceram mais. Graças a Deus, 2021 tem acontecido assim muita coisa boa na minha vida, né? Inclusive eu vou deixar linkado aqui também um vídeo falando de como que eu comecei a minha marca do zero, que isso também foi uma grande conquista aí de 2020. Mas essa não estava no papel, então, aliás, ela até estava no papel, mas não era para esse ano. Então eu não vou entrar nesse mérito, né? Inclusive, se eu não me engano, quando eu falei de como eu comecei a trabalhar com reiki, vou deixar aqui também, vou deixar um monte de vídeo, depois que vocês assistirem isso daqui, você vai lá e maratona os outros. Quando eu falei de como e por que eu comecei a trabalhar com o reiki, eu já expliquei também que isso de trabalhar com terapia holística, com terapia energética, era algo que estava no meu planejamento lá na frente, mas que por alguma razão aí dentro do universo, dentro das forças que eu não compreendo, foi antecipado e eu sou muito grata. Mas e para esse ano? O que estava no papel que assim saiu como se fosse num passo de mágica? E eu vou dizer em cada um o porquê que não importa o como. Uma das coisas é que eu queria muito voltar pro sapateado. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui na agenda. Eu até trouxe aqui justamente pra mostrar pra vocês. Eu fiz sapateado em 2019, lá no meu vídeo do Retorno de Saturno. Eu vou deixar linkado. Vocês vão ter que tirar um dia inteiro pra assistir os vídeos que eu vou deixar linkado. Lá no meu vídeo do Retorno de Saturno eu conto, né, que 2019 foi um ano bem complicadinho. E eu tentei fazer aulas de sapateado, amei as aulas que fiz, mas eu nunca conseguia ir para aula, nunca conseguia chegar a tempo. Então acabou que não durou muito assim essa minha experiência no sapateado lá em 2019. E 2020 eu pensei em voltar, mas logo que começou a acontecer a pandemia, blá blá blá, tudo que aconteceu em 2020 eu deixei pra lá, falei, nossa, não é ano pra pensar nisso, eu vou jogar para ano que vem. Mas nesse ano eu não queria que passasse, sabe? Eu queria que eu realmente voltasse pro sapateado nesse ano de 2021. E eu coloquei aqui que eu ia voltar pro sapateado. E lá em 2019 eu cheguei a cogitar a possibilidade de fazer sapateado particular, porque eu era bem iniciante, eu não estava acompanhando direito a turma, estava com muita dificuldade. E quando eu coloquei no papel esse ano de novo, já foi na intenção de fazer aulas particulares de sapateado. Quando eu coloquei isso aqui no papel, gente, eu não tinha nenhuma fonte de renda. Eu tava vivendo assim 100% da fonte de renda do meu marido, que graças a Deus tem dado super certo, assim, nós ficamos meses do ano passado, inclusive eu acho que foi uma baita de uma quebra de paradigma com relação a dinheiro e a vida financeira. Assim, ano passado, 2020, foi um divisor de águas, mas quando eu coloquei aqui, eu sabia que era com o meu dinheiro. Que dinheiro? Não sei, gente. Uma hora eu ia voltar a trabalhar, não sei, não interessava, sabe? O como que eu ia conseguir. Não importava o como. Coloquei. Já em janeiro, gente, já comecei no sapateado de uma forma muito, muito interessante. Boa pra mim, boa pra professora. Então, assim, gente, eu lembro da minha sensação indo pro sapateado, falando, cara,
Eu pensei que eu ia conseguir voltar pro sapateado só no segundo semestre do ano. É janeiro e já está acontecendo, janeiro. Então, assim, isso aqui pra mim foi muito importante do não importa o como. Eu sou uma pessoa que ainda tenho muito problema com crença financeira, tento melhorar todos os dias. Aliás, melhoro sim um pouco todos os dias. Mas quando eu coloco esse tipo de coisa no papel, quando eu coloquei esse tipo de coisa no papel, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: mas como que eu vou pagar? A primeira coisa que veio na minha cabeça: como que eu vou pagar? E hoje, gente, eu simplesmente estou fazendo. Mal coloquei no papel, simplesmente já estava fazendo. Como eu ia pagar, não importa. Então, gente, é muito importante focar nisso, nessa energia de realmente visualizar aquilo sem ficar preocupado com como isso vai acontecer na sua vida. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês é que esse é foda, viu? Lá em 2019, tá até aqui numa página separada. Em 2019, eu fiz ali os 5 anos seguintes, né? Da minha carreira profissional, da minha carreira pessoal. E uma das coisas que eu coloquei é que no ano de 2021 eu estaria lecionando na Rede Municipal de Sorocaba. Rede Municipal de Sorocaba, em 2021. E quando eu coloquei isso no papel, eu já sabia que eu não ia ficar por muito mais tempo na empresa que eu trabalhava. Eu já tinha os planos de sair em 2020, sem a menor ideia de como seria 2020, mas eu já tinha os planos de como sair de lá em 2020. E que eu faria o concurso de Sorocaba, né, da cidade de Sorocaba onde eu moro, em 2020, e que em 2021 eu já estaria trabalhando concursada na prefeitura. Isso, lógico, era o cenário mais bonito, né? O melhor cenário esperado. Realmente eu saí da empresa em 2020, não exatamente como o planejado, mas quando a gente coloca no papel, gente, as coisas acontecem do melhor jeito que tem que acontecer. Isso você não tenha dúvida. Saí da empresa em 2020, fiz o cursinho que eu queria fazer, fiz o concurso, passei, porém numa classificação não muito boa. Aliás, uma classificação meio ruim mesmo. Aí o que acontece? Em 2021, quando eu fui refazer aqui as metas, eu já mudei aqui, entendeu? Eu falei, bom, eu coloquei que eu ia trabalhar na Rede Municipal de Sorocaba, mas com a minha classificação, eu não vou conseguir isso já em 2021 e eu tenho que me mexer. Então eu mudei aqui e coloquei me recolocar no mercado educacional. Mudei, né? Falei, bom, não vou conseguir a prefeitura. Quando foi março de 2021, né? Pensa aí que o ano letivo começa em fevereiro, né? Quando foi em março, simplesmente eu recebi um convite para trabalhar numa escola da Rede Municipal de Sorocaba, que eu amo, que eu tive o privilégio de ser estagiária nessa escola em 2017. Ela me mandou uma mensagem para perguntar se eu gostaria de assumir uma turma de segundo ano. Gente, para vocês terem ideia do quão isso é grandioso quando eu olho, não só em 2021 eu estou lecionando na Rede Municipal de Sorocaba, não só isso, é um ano que eu amo, porque é ano de alfabetização. É o período que eu precisava, que é o período da tarde, é o período que eu precisava. E é uma escola a 10 minutos da minha casa. Sabe assim, o melhor cenário foi isso que foi entregue para mim. Se eu estivesse lecionando como efetiva, que é bom, viu, gente? Não tô falando que ia ser ruim, não. Mas se eu estivesse lecionando como efetiva, não se garante, por exemplo, que eu estaria nessa escola. Não se garante, por exemplo, que eu estaria com o segundo ano, que eu tanto amo. Então, assim, gente, é claro que uma vaga efetiva era o que eu tinha em mente. Mas hoje, pensando que eu também estou trabalhando com o YouTube, que eu já estou trabalhando com o Reiki, quando eu coloquei isso no papel lá em 2019, eu não ia estar trabalhando já como terapeuta em 2021. Eu ia estar preparando o terreno, começando a estudar para daqui anos começar a atuar como terapeuta. Então veja, as coisas mudaram muito desde que eu coloquei aquilo no papel. Era importante que isso acontecesse na minha vida, senão não teria acontecido.
E vejam que não importa o como. Gente, imagina quantas estagiárias passaram lá desde 2017 para cá. Imagina quantas pessoas, quantas professoras a gestão dessa escola conhece. Quantas? Mas mandaram mensagem para mim com um convite. E recentemente eu ouvi delas que se eu estiver apta, né, se eu estiver adaptada ali à escola, nesse modelo ali que eu tô trabalhando com elas, né, como professora eventual, que elas poderão contar comigo sempre, né? Ou seja, eu que posso contar com elas sempre. Então, assim, gente, isso, quando eu olhei, eu tinha esquecido já, viu, gente? Eu não vou mentir, não. Que eu já tinha até esquecido disso aqui que eu pus no papel. Mas quando eu olhei, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Eu falei, gente do céu, é muito forte, é muito poderoso. E a última coisa, nem tava no papel, ou tava? Nem tava. Quando. Vocês lembram que eu comecei a atuar aí com o reiki, né? Aliás, talvez vocês não lembrem porque eu não tenham visto o vídeo, mas vocês vão lá ver depois. Que quando eu comecei a trabalhar com o reiki, eu comecei com o que eu tinha, né? Porque foi meio que no susto, tipo, meu Deus, já tô trabalhando com reiki, não imaginava que isso ia fluir na minha vida dessa forma. Logo que as coisas começaram a caminhar, eu percebi que eu ia precisar de um espaço adequado, cogitei fazer esse espaço aqui na minha casa mesmo, logo eu percebi que não ia dar certo, depois pensei em alugar uma sala, que ia ser o melhor dos cenários mesmo na minha cabeça, e eu sempre ficava imaginando a sala, como seria, onde seria, tinha um lugar específico que eu sempre olhava numa região que é próxima aqui da minha casa, que eu também tenho muitos clientes ali naquela região, e eu pensei que ali seria muito, muito bom se eu conseguisse uma sala ali naquele prédio comercial. Isso também estava programado lá para o segundo semestre do ano. Mas uma amiga minha muito, muito querida, que é médica, montou um espaço de medicina integrativa e me chamou para trabalhar com ela. Para alugar uma sala? Não, gente, não é aluguel de sala. Imagina que na minha cabeça o melhor dos mundos era alugar uma sala. Ali é um espaço inteiro que tem toda uma experiência, que tem toda uma conexão, toda uma energia, não é só uma sala, não é só um consultório e não é por aluguel. Então veja, eu não vou precisar ficar com aquela cobrança excessiva, ainda mais eu que tenho lá meus problemas ainda com crenças financeiras, ficar ali naquela preocupação de esse mês eu tenho que pagar aluguel, ou de onde eu vou tirar para pagar o aluguel. E assim, gente, fora isso, independente de ser num formato muito melhor do que o aluguel, pelo menos a princípio, né? Não sei futuramente, pode ser que eu mude de ideia. No cenário de hoje, é muito melhor do que alugar uma sala. Além disso, é com pessoas queridas, pessoas que têm os propósitos muito parecidos com os meus, num lugar maravilhoso, na região que eu queria. Lembra que eu falei que eu ficava visualizando um prédio lá numa região específica da cidade? É na mesma região. Então, assim, gente, é muito. Isso pra mim, assim, ontem eu chorei muito. Vou pôr uma foto minha chorando aqui pra você ver. Que ontem foi o nosso. Foi o nosso coquetel, a nossa inauguração lá no espaço. Essa semana eu começo a trabalhar lá. Inclusive, talvez eu faça um tour aqui pro canal lá do espaço. Eu acho que vocês vão gostar. E eu chorei muito pensando nisso, sabe? Até se eu pensar muito agora, eu choro de novo. Porque o quanto as coisas acontecem de forma tão incrível na minha vida. E hoje eu percebo que tudo que acontece de forma incrível acontece porque já está alinhado com um propósito maior da minha vida. Acontece porque eu tô fluindo naquilo que é pra mim. 2019 foi um ano tão difícil porque eu tava batendo cabeça num lugar que já não era pra mim. E eu não tô nem falando só do meu emprego, do lugar que eu estava. A forma como eu estava inserida no mundo já não me pertencia mais em 2019. E eu ali batendo cabeça. Quando eu saí, me permiti fluir, as coisas floriram de uma forma muito diferente. Então, gente, que os nossos objetivos estejam alinhados com aquilo que a gente quer.
que a lei da atração a gente possa usar a nosso favor desde que esteja alinhado com propósitos maiores, com aquilo que realmente faz sentido na nossa vida. Quantas vezes as pessoas colocam metas como efeito manada, coisas que nem fazem sentido, que não agregam nada na vida de ninguém. E aí é difícil mesmo que as coisas aconteçam. Mas coloque no papel, que é a minha técnica, né? A técnica que eu usei desde 2017. Coloque no papel um monte de estratégias de como você vai realizar para chegar e confie no algo maior. Não importa o como. Feche os olhos e sinta cada uma das conquistas que você colocar no papel. E elas vão acontecer. Posso te garantir, porque se acontece na minha vida e eu sou um ser humano exatamente igual a você, pode acontecer na sua também. Então hoje é isso, eu agradeço muito, eu imagino que esse vídeo tenha ficado bem comprido, eu agradeço muito quem chegou até aqui comigo, até o final, e até a próxima!